É o queijo mais antigo de todos os queijos portugueses. O queijo Serra da Estrela Top, denominação de origem protegida, chegou a Portugal pela mão dos romanos e já durante a Idade Média o poeta Gil Vicente o mencionava. A primeira queijaria foi criada pelo rei Dom Dinis em 1287, no concelho de Celurico da Beira, distrito da Guarda. Em 1885, chegou a Lisboa e ao Porto, aumentando a fama que já tinha de fonte alimentar nutritiva e duradoura. Ainda hoje, o queijo da Serra da Estrela Top é feito da mesma maneira. E foi por isso que quisemos ver de perto, com os nossos próprios olhos, o nascimento de um dos melhores queijos portugueses. Bom dia, Sr. Joaquim. Olá, como é que está, César? Bem-vindo ao mundo do queijo Serra da Estrela Top. Obrigado por nos receber. Nada, ora essa, seja bem-vindo. Então, hoje vai-me explicar A fileira do queijo Serra da Estrela Top. esta maravilha. Vamos tentar perceber como é que o queijo é feito e porque é que é DOP. Claro, denominação de origem protegida. É isso que eu hoje vou e seja bem-vindo. Vamos iniciar então a visita ao mundo maravilhoso do queijo Serra da Estrela Top. Os anos passam e o sabor fica. O queijo Serra da Estrela Top continua a ser feito de forma artesanal. É artesanal, aliás, eu costumo dizer, e é uma coisa pessoal que eu costumo dizer, o queijo Serra da Estrela tem história, né? Está ligado à geografia, está ligado às ciências da natureza e à própria físico-química. Este produto é ancestral, é milenar, portanto, este já é um produto milenar, porquê? Porque já foi na época dos romanos, estamos a falar do século X, século XI, no tempo dos romanos, foi eles que trouxeram, obviamente, o queijo para esta região. Antigamente era a região de ovelha, simplesmente, e depois, obviamente, com a evolução. E ele tem, obviamente, um processo tradicional e único que é feito à mão, portanto, artesanal. Costuma-se dizer, mãos frias, que temos um bom queijo, e nesse sentido, continua-se hoje, desde então, desde há 1000 anos, se quiserem, continuamos com o mesmo processo artesanal e feito à mão. Não existe qualquer mecanização, qualquer componente industrial na produção do queijo. Portanto, ele é todo feito à mão. E isso é outro fator de diferenciação relativamente aos demais de queijos de indústria. Os ingredientes são apenas 3: leite cru, flor do cardo e sal. O queijo Serra da Estrela tem, portanto, o leite de ovelha da raça Serra da Estrela ou raça bordaleira, tem o sal e, obviamente, a flor do cardo. A flor do cardo é uma flor vegetal, uma flor natural, não é, que vai fazer a fermentação do queijo. Portanto, isto já é utilizado também já há 1000 anos e assim continua. Apenas com estes 3 ingredientes, nós já muitas vezes até dizemos que o queijo Serra da Estrela até é um produto orgânico, biológico, porque utiliza, obviamente, porque a raça Serra da Estrela, é a ovelha bordaleira, é uma raça que está e vão ter a oportunidade depois de ver, é uma raça que está em regime de sistema extensivo. Portanto, o único alimento que tem são os pastos que se encontram apenas e unicamente aqui na região Serra da Estrela. Portanto, eles não estão em regime de sistema intensivo. É extensivo e isso faz toda a diferença. Se nós colocássemos, por exemplo, ou se pegássemos num X número de ovelhas, um rebanho, não é? Com o sal e com o cardo e levássemos para qualquer outro ponto do mundo, ele não era possível, não conseguimos fazer o queijo Serra da Estrela. Não era possível fazer. Porquê? Porque tem a ver, obviamente, com a região, com a geografia onde está inserida e com os pastos. E, portanto, daí que é uma raça autóctone e é única no mundo. Portanto, nós quando falamos de queijo Serra da Estrela DOP, estamos a falar um produto endógeno único no mundo que se faz aqui na região Serra da Estrela, em Portugal. Acaba por ser fácil saber que se está perante um queijo Serra da Estrela Top. Que tem um paladar até bastante não muito persistente, mas bastante agradável, que é aquele que as pessoas chamam, como estava a dizer, amanteigado. Esse tem um processo de cura de cerca de 30 a 35 dias, no mínimo, para ser certificado enquanto um produto DOP. E depois temos um queijo, que é o queijo Serra da Estrela Velho, que tem um período de maturidade no mínimo de 120 dias. Portanto, que nós chamamos do queijo, não é, mais curado.
esse sim já tem no paladar, já tem obviamente uma persistência mais forte, um bocadinho mais picante, já se consegue inclusive cortar à fatia, portanto é um produto completamente também depois distinto, e existe obviamente pessoas que gostam muito e apreciam muito este queijo Serra da Estrela Velho DOP. De todos os queijos portugueses, o Serra da Estrela DOP é o que mais tem de combater as imitações. O processo é o seguinte: para ser genuíno existe um caderno de especificações, para ser um caderno de especificações que assim lá está, é certificado e aprovado e está a todos os requisitos da Comissão Europeia, da União Europeia, e a Estrela Cup deve-se reger por esse caderno de especificações. Estamos a falar do queijo Serra da Estrela e estamos a falar do queijo Serra da Estrela Velho DOP, de denominação de origem. Ora, para ele ser genuíno tem que ser, e isso faz toda a diferença, tem que ser leite de ovelha da raça, que é uma raça autóctone, que é a raça bordaleira, a raça Serra da Estrela. Que se não for, obviamente, produzido com este leite desta raça autóctone, ele não é Serra da Estrela. Portanto, começa por aí. Pois há todos os outros requisitos, obviamente, de higienização, de controle, seja pela textura, seja pelas análises de qualidade até microbiológica dos parâmetros, seja ao nível microbiológico, seja ao nível de resíduos secos. E, portanto, passa por todo um processo que o produtor que queira, obviamente, produzir este produto endógeno ancestral tem que, obrigatoriamente, obviamente, salvaguardar todos estes requisitos. A Estrela Cup, e obviamente é um trabalho só, existe uma entidade que é uma entidade privada, que é uma entidade certificadora, que certifica se os produtores estão, obviamente, a cumprir e a preencher todos estes requisitos, que é a Beira Tradição, que é a entidade que faz a certificação e a fiscalização e o controle. Esta entidade é, obviamente, acreditada através do IPAC, do Instituto Português de Qualidade, e, portanto, há todo um trabalho conjunto de todos os intervenientes para que nós asseguramos um produto endógeno, um produto de qualidade para o consumidor. Já lá vamos perceber melhor o que é isso da certificação pela Beira Tradição. Para já, Joaquim Led Matos diz-nos o que é um DOP. O DOP é uma denominação de origem protegida, portanto, ele tem sobretudo, uma missão que é a preservação, não é? A conservação de uma autenticidade e de uma identidade de um território, de uma região. Portanto, muitas vezes até se fala que a denominação de origem protegida é património e, portanto, de uma localização geográfica, não é? Que está, portanto, no limite, e neste caso estamos a falar do DOP Serra da Estrela. Portanto, fala de um produto endógeno, genuíno, autêntico, com um saber e com uma história ancestral, em que, portanto, é reconhecido como um produto tradicional que localiza e identifica um território, uma região, e neste caso estamos a falar da região Serra da Estrela. E como é que o consumidor sabe que está a comprar um DOP Serra da Estrela? A Estrela Cup, desde que nós, esta direção em que eu presido, tomamos posse, identificámos que era necessário, portanto, educar, entre aspas, o consumidor para que consiga identificar o que é um queijo Serra da Estrela. Como sabem, nesta região da produção do queijo Serra da Estrela, que é uma produção artesanal, nós temos cerca, neste caso, 29 produtores certificados, que passam por todos os requisitos para que ele seja, obviamente, e que tenha a certificação de denominação de origem e que seja certificado genuíno, portanto, Serra da Estrela. E temos também aqui na Serra da Estrela a indústria do queijo. E nós sabíamos que o consumidor muitas vezes não está, portanto, não tem a informação de forma que possa optar. E a Estrela Cup tem essa missão, portanto, de sensibilizar, de informar os consumidores que quando está a adquirir, a degustar um queijo Serra da Estrela, está a degustar um pouco da sua história e está, obviamente, a degustar um produto que, e isso é que é importante dizer, de denominação de origem, que tem e assegura e salvaguarda toda a segurança, portanto, alimentar, a rastreabilidade desde o produtor ao consumidor, que passa por todo um processo que tem os requisitos de controle, de higienização e de processo, apesar de ser uma produção, ou neste caso um processo artesanal, passa por todo um controle de higienização e de qualidade em que nós garantimos esta segurança alimentar ao consumidor. E o consumidor sabe que quando está, obviamente, a consumir ou a optar por um produto que é completamente diferenciado de um queijo, de outro queijo de leite de ovelha
amanteigado que eles existem. E nesse sentido nós procuramos, é um trabalho contínuo, sistemático e a denominação de origem protegida. Aliás, posso-vos dizer que uma das primeiras ações nós começámos a identificar, talvez até porque costumo dizer que a roda já está inventada, é preciso adaptá-la. Nós estamos a começar já há algum tempo, iniciámos obviamente comunicar ao consumidor a denominação de origem protegida, pelo fator de diferenciação relativamente aos demais. Não se esqueça, só se pode chamar queijo Serra da Estrela ao DOP, denominação de origem protegida. A denominação Serra da Estrela só pode ser utilizada se for um produto de denominação de origem protegida. Há muitos, obviamente, e nós sabemos que muitos querem usar, pelo facto de estarmos aqui, é queijo Serra da Estrela. Não pode usar essa denominação. Se não for DOP, não o pode fazer. Tem que ser certificado, tem que ser denominação de origem protegida para nós dizermos que é um queijo Serra da Estrela. Se não, tem que chamar obrigatoriamente, não Serra da Estrela, mas queijo de ovelha amanteigado. Ora, e voltemos à bara tradição. Este é o único queijo DOP em Portugal que passa por um painel de provadores que certificam a qualidade. A queijo Serra da Estrela DOP é o único queijo que obriga um painel de provadores, ou seja, todos os produtores têm que passar pelos requisitos que eu mencionei, mas depois o seu produto, o seu queijo, vai passar por um painel de provadores esses qualificados pelas normas de ISO 8586. São provadores devidamente qualificados que vão provar em vários aspectos, estamos a falar obviamente do aroma, da textura, da consistência, do paladar, e vão obviamente certificar se aquele queijo daquele produtor está em condições para se certificar e para ter obviamente a denominação de origem. É o único queijo, neste caso em Portugal, DOP, que tem esta obrigatoriedade no caderno de especificações. Portanto, todos os queijos que são produzidos e que querem ser certificados e ter a denominação de origem protegida têm que passar obrigatoriamente por este painel de provadores. A Estrela Cup e o programa, e é isto que eu estava também a referir, permitimos obviamente qualificar mais provadores para que tenhamos um leque mais vasto, para que possamos obviamente entrar novos provadores, para que consigamos sempre, neste caso, salvaguardar este passo que é muito importante, que é o painel de provadores. A técnica da Estrela Cup, Célia Henriques, trabalha de perto com os provadores e explica-nos aqui como tudo acontece. Então, nós temos o caderno de especificações do queijo Serra da Estrela, onde estão estipuladas todas as regras de produção e uma delas é o queijo vir ao painel de provadores, ou seja, há uma análise sensorial para obter o uso da DOP, para obter o uso da denominação de origem protegida. Aqui neste edifício, situado em Celurico da Beira, todo esse processo da prova é da competência da entidade de controle e certificação, que é a Beira Tradição. A Estrela Cup aqui apoia na parte da organização do painel. Portanto, o que é o painel? O painel é recolhido um queijo na queijaria, aleatoriamente, mais ou menos por seus 35 dias, recolhido pela técnica da entidade certificadora, e o painel geralmente tem 3, 4 queijos e 8 provadores, 7, 8 provadores de cada vez. Portanto, o queijo é recolhido da queijaria, chega aqui à sala do painel, é-lhe atribuído um código, portanto, é-lhe retirado a marca de caseína, em que no queijo Serra da Estrela é obrigatório, que eu costumo dizer que é o cartão cidadão do queijo. É-lhe retirada a marca caseína e é-lhe atribuído um código interno de painel. Portanto, esse queijo passa pelos provadores e é avaliado de várias formas. Primeiro inteiro, onde é avaliado a sua crosta, a sua forma, a cor, se tem manchas, se não tem, a forma, até o cheiro da crosta. Passa por todos os provadores. Depois é partido ao meio e é avaliada a sua textura, a sua pasta. E só no final é avaliada o seu sabor e aroma. Aí ele tem que ter um valor não inferior a 13 e o sabor e o aroma tem que ter sempre a nota máxima, que é 5.
Portanto, os provadores escrevem, dão as suas opiniões, porque é que deram 4, porque é que deram 5, porque é que deram 6, não é? Eles têm documentos de apoio para fazer isso. E no final fazemos sempre uma reunião em conjunto, porquê e quais são as melhorias que tem que haver naquele queijo, que tem que ser transmitido ao produtor para melhorar, ou então está tudo bem. Todos os provadores tiveram formação do queijo Serra da Estrela. Portanto, eles tiveram uma formação específica para serem provadores do queijo Serra da Estrela. E ao longo do alavão, vai fazendo-se o painel. Há uns treinos de aroma e uns treinos de sabor. Existem regras claras para um queijo Serra da Estrela DOP ter nota máxima. Portanto, aqui o queijo Serra da Estrela, nós avaliamos ali a parte da acidez, portanto não pode ter uma acidez acentuada, mas também não pode não ter sabor, não é? O queijo Serra da Estrela tem que ter sabor, tem que chegar ao estômago. E o sal, não pode ser um queijo muito salgado, mas também não pode ser um queijo tipo adocicado, portanto é o sal. E depois é o amargo, e o amargo às vezes tem a ver com a quantidade de carne, se estão a colocar demasiado ou colocar muito pouco. E, portanto, quando ele tem esses parâmetros, que há uma tabela para o provador se regular, onde está tudo escrito, se tiver 5, não tem aqueles defeitos, portanto há sempre a tabela que está junto às cabines e o provador vai olhando para a tabela e vai atribuindo os valores. E a prova é sempre acompanhada com água, com vinho tinto da região, do Dão, e com pão de centeio. Portanto, o pão e o vinho ou a água serve para lavar a boca quando passam de um queijo para outro. Como seria de esperar, o queijo começa no leite cru de ovelha da raça Bordaleira da Serra da Estrela ou Churra Mondegueira. O queijo Serra da Estrela começa nestas meninas, que é a chamada ovelha Bordaleira Serra da Estrela. Neste caso, variedade preta, e há variedade branca também. Andam aí 4 branquitas no meio, que é para elas saberem que também há ovelhas brancas. Porquê é que o queijo Serra da Estrela é único a nível mundial? Exatamente porque esta ovelha é única. É a ovelha com melhor aptidão a nível nacional nas raças autóctones, com melhor aptidão leiteiro, e que consegue, sem grandes suplementos de rações ou de cereais, ela consegue retirar da natureza o teor de proteína e de gordura mais alto a nível nacional, nas raças autóctones. Daí o nosso queijo amanteigado, o Serra da Estrela amanteigado, ser o que a gente sabe, não é? É aquele queijo único. Ora, isto é um dia começa sempre por volta das 6h30 da manhã, vimos fazer a ordenha da manhã, por volta das 9h30 está pronta, e damos uma volta com o gado, normalmente pelos matos, enquanto há muito orvalho aqui nestes lameiros, e elas gostam de comer um bocadinho de mato, umas bolotas nesta altura. Por volta das 11 chegam aos lameiros, e noutros tempos o pastor ficava sempre ao pé delas. Nestes tempos temos que as deixar um bocadinho sozinhas nas cercas, ir fazer a higienização da sala de ordenha, do pavilhão. À tarde a mesma coisa, voltamos a dar uma voltinha com elas, mudá-las de pastagem. Elas gostam de andar sempre a mudar, como podem ver. E à noite novamente a ordenha. Nesta altura do ano por volta das 7, mais para o inverno por volta das 5, até 9, 10 da noite. E nem há assim um segredo para fazer um bom Serra da Estrela DOP. Nós aqui na Quinta São Cosme começamos o dia muito cedo para fazermos os processos mais lentamente, para não haver aquele entupimento de processos, para depois conseguirmos ter um produto final de excelência. Pronto, nós fazemos a recolha, temos 15 produtores, temos um colaborador que faz a recolha tipo às 6h30, às 6 da manhã. Ele recebemos aqui o leite na Quinta de São Cosme, analisamos a nível de análise antibióticos, odor, cheiramos. Após essa análise fazemos a filtragem do leite,
Ao filtrar o leite, nós adicionamos logo o sal, para quê? Para ele ficar logo temperado de sal. Ao fim de coar, introduzimos numas cubas que são aquecidas a uma determinada temperatura, que varia de queijaria para queijaria, umas trabalham com uma temperatura, outras trabalham com outra. Vai estar ali dentro daquelas cubas aproximadamente 45 minutos, uma hora, tudo depende se o leite é da ordenha da manhã, se é da ordenha da noite, vindo do tanque o processo é um bocadinho mais lento até atingir a temperatura. Adicionamos o cárdão consoante a quantidade do leite que temos dentro da cuba. O cárdão é uma enzima que vai fazer solidificar o leite. Vamos acompanhando. Quando ele está na fase já sólida, mexemos a coalhada, fazemos o corte da coalhada. Nós, por acaso, aqui na Quinta São Cosme fazemos o corte manualmente. Deixamos repousar um bocadinho para ele se dessourar um pouco. Retiramos essa coalhada, vai para cima de uma francela, de uma mesa inox, onde as senhoras fazem o dessouramento lento, que vai sair o subproduto, que é o soro, que depois também vai dar o famoso requeijão Serra da Estrela. Fazendo o dessouramento lento, introduzimos dentro de umas formas. Ao introduzir dentro das formas, ao retirar o queijo da forma, introduzimos a marca de caseína, que eu costumo dizer que é o BI do queijo, acompanha o queijo até ao consumidor final, e nós, através dessa marca de caseína, conseguimos saber o dia de fabrico, o produtor que nos forneceu a matéria-prima. Se por acaso houver algum problema que não tenha acontecido, conseguimos ir à fonte do problema para resolver. Depois vai a uma prensa pneumática para retirar o excesso de soro que as senhoras não conseguem tirar. É retirado, tudo também depende ali da altura do ano, do tamanho do queijo, se é de meio quilo, se é de quilo, a nível de timing na prensa. Se for um queijo pequeno, damos-lhe menos prensa, se for um queijo grande, pronto, damos-lhe um bocadinho mais de tempo para prensagem. É retirado, pomos-lhe um bocadinho de sal nas paredes do queijo, não para dar gosto ao queijo, mas sim para depois, na fase de maturação, o próprio sal vai secar ali a parte do queijo e evita que o queijo rebente tanto. Sai da prensa, vai para uma câmara de primeira cura. Uma câmara de primeira cura que está mais ou menos ali aproximadamente 12, 15 dias. A gente vai acompanhando, é virado todos os dias o queijo. Ao fim destes 12 dias, nós retiramos para outra câmara. Assim, a temperatura da primeira fase, da primeira câmara de cura. A temperatura é mais ou menos entre 7 a 8 graus e a umidade entre 90 a 95, 15 dias. É retirado e passa para a segunda fase, câmara de segunda cura, onde a temperatura já é mais elevada e a umidade é menor, 10, 12 graus e 80, 85 de temperatura, de umidade, peço desculpa. Portanto, faz ali os 30, 35 dias. O queijo Serra da Estrela não se pode vender com menos de 30 dias. Eu costumo aconselhar e costumo dizer que realmente 45 dias é quando ele tem o sabor mais agradável para se degustar uma iguaria como é o queijo Serra da Estrela. Passa para a expedição e pronto, e passa para o consumidor final. E o queijo Quinta de São Cosme, quem provar, costumo dizer que é um sabor não é igual. Agora que já sabemos fazer um Serra da Estrela DOP, é melhor aprender a comê-lo. Joaquim Led Matos, da Estrela Cup, ensina-nos a tirar o melhor partido do produto de qualidade que temos na mão. Isto é um queijo que tem talvez de 900 a 1 kg de um queijo Serra da Estrela. Nós temos a marca caseína, que dá a tal sustentabilidade e segurança alimentar do produtor ao consumidor, que tem Estrela Cup com o número, que é o BI, bilhete de identidade de cada queijo, e temos, obviamente, o símbolo da denominação de origem porcina e o selo de certificação. Isto é um dos nossos produtores certificados. As pessoas, normalmente, tendencialmente, quando compram um queijo Serra da Estrela DOP, abrem-no por cima e depois põem uma colher de inox. Eu queria vos dizer, é errado. O que devem fazer é o seguinte: nunca se deve pôr qualquer instrumento de inox num queijo, porque o inox tem materiais que vai, obviamente, colidir com a pasta do queijo Serra da Estrela de inox. Deve, sim senhora, pôr, obviamente, uma colher, por exemplo, de madeira, não é? Ou de outro material que não seja, obviamente, de inox. Porque é que o processo de cura do queijo Serra da Estrela DOP, ele é feito, como eu disse, no mínimo, este queijo tem, no mínimo, 30 a 35 dias, é feito de fora para dentro, o processo de cura.
Ora, quando nós abrimos um queijo Serra da Estrela, todos os sabores mais intensos do queijo, onde nós possamos degustar, eles encontram-se no interior, no seu epicentro. Ora, quando nós abrimos por cima e as pessoas começam, obviamente, a comer e a tirar para uma tostinha ou para um bocadinho de pão, eles não estão, obviamente, a aproveitar todos os sabores os intensos do queijo Serra da Estrela. É por isso que se deve, portanto, das duas há duas formas. Ou fazer, obviamente, uma cunha, abrir o queijo. É óbvio que um queijo de pasta semimola, como referem, manteigado, vai, obviamente, certamente, verter, porque ele é de pasta semimola, mas deve-se abrir. Porquê? Porque todos os sabores intensos que estão no epicentro, eles vão escorrer para fora e nós aproveitamos e temos a degustação. Ou então, por fim, dizer-vos que nós podemos, por exemplo, um queijo, que este é um queijo grande, certamente, para uma família pequena, não é? Um casal, ou com um filho, ou com 2 filhos, ou 2 casais, podemos, obviamente, abrir o queijo, tirar a cinta, abrir o queijo a metade, e assim que o abrimos, que ele é manteigado, colocar a meia-lua para cima, não é? E aí, quando nós abrimos, aí já temos aberto a parte de cima, aí já temos os sabores intensos do queijo. O queijo pode ser conservado em frio. Este é um queijo grande, certamente se nós o cortarmos a metade, eu posso sempre pôr em conservação a frio, não é? Ele vai, obviamente, manter sempre todas as características organoléticas, portanto, se quisermos, a qualidade está lá sempre. Inclusive, se eu cortar a metade deste queijo, posso, inclusive, colocar metade a congelar. A congelação, a sua conservação, nunca deve estar em contacto com o frio. Tem que estar ou num papel vegetal, ou mesmo num papel de alumínio, mas nunca em contacto com o frio. Quando o retiramos para degustar, imagino hoje, portanto, de manhã e à noite vou dar um jantar, eu retiro, não é, com muita antecedência, de forma que ele fique a temperatura ambiente. Normalmente são 24 horas, mas em porções mais pequenas certamente demora um pouco menos. Portanto, e ele mantém as mesmas características organoléticas como antes de o congelar. Para saborear melhor o Serra da Estrela DOP, devemos assegurar a trilogia: queijo, pão e vinho. Normalmente queijo, pão e vinho. É mais ou menos o triângulo, não é, que eu faço: pão, queijo e vinho. Um bom vinho, obviamente. Normalmente os grandes chefes de cozinha e os grandes enólogos fazem um bom, porque nós temos aqui o vinho do Dão da região, e é um bom vinho. Temos uma casta que é um encruzado, que dizem que fica bem fresquinho, fica muito bem com este queijo Serra da Estrela. E depois um bom vinho do Dão tinto, também com o queijo Serra da Estrela velho. Nesse sentido, há pessoas que gostam do queijo, obviamente, com banana, e depois fica, obviamente, portanto, ao critério de cada um do seu paladar. Portanto, depois cada um, obviamente, gosta de comer o queijo. Há pessoas que gostam de comer simplesmente sem pão, outros gostam com pão. Eu já ouvi que há pessoas que gostam de comer o queijo com mel, e, portanto, isso fica, obviamente, a critério de cada um. Mas, normalmente, é este triângulo. O Serra da Estrela DOP está à venda nas grandes superfícies, mas também o pode comprar online. A Estrela Coop tem, obviamente, podem adquirir não só nas lojas das grandes superfícies ou outras lojas que eu mencionei, mais pequenas, mas podem sempre, porque a Estrela Coop tem um site, estrelacoop.pt, peço desculpa, e nós temos uma loja online onde podem, obviamente, solicitar. Inclusive tem também um local onde podem, inclusive, não encomendar através da nossa loja online, mas têm lá todos os produtores ao longo da região da Serra da Estrela que fabricam, têm lá os contactos, os nomes, podem, inclusive, até diretamente aos produtores de queijo Serra da Estrela DOP e os contactar e adquirirem o queijo diretamente aos produtores. De forma a defender o DOP, Denominação de Origem Protegida, a Inove Cluster, Associação do Cluster Agroindustrial do Centro, criou o Programa de Valorização Económica da Fileira do Queijo da região Centro. Desde o produtor de leite até ao consumidor, todo o processo é valorizado, havendo boas razões para consumir os queijos DOP da região Centro. Nós, na nossa mesa de Natal, enquanto famílias, queremos sempre melhor, não é? E o queijo DOP garante-nos, com certeza, a qualidade do queijo que vamos ter em cima das mesas. E esta, acho que é a primeira condição que os queijos DOP podem garantir às famílias.
por que não, em cima da mesa este ano, termos um queijo DOP, ou Serra da Estrela, ou Beira Baixa, ou Rio Vassal.